noite, pessoal. Esse é o podcast Momento Aduaneiro, é o podcast da Comissão de Direito Aduaneiro da OABSC. Eu sou o Marcelo Delpino, advogado, membro da comissão, e hoje eu vou conversar com a doutora Renata Marante, especialista em Direito Tributário e Direito Aduaneiro, e o tema desse podcast são as tarifas. Nós estamos aqui dentro de um contexto de política de comércio exterior, que se conecta com políticas industriais. É o tema do momento, tema polêmico, está todo mundo falando disso. Nós temos a guerra tarifária que está em curso. E, doutora Renata, para a gente começar aqui a nossa conversa, fala para a gente, por favor, um pouco do contexto da guerra tarifária, principalmente a questão em relação aos Estados Unidos e como a gente chegou a essa tarifa de 50%. Perfeito. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando e explorando um tema que está tão quente, né, que é o tarifaço. Como a gente sabe, já no início agora de 2025, lá por março, já teve um primeiro incremento nessa tarifa. O que é a tarifa, né, para quem está nos ouvindo? Nada mais é do que o imposto de importação que vai ser praticado pelos importadores que estão nos Estados Unidos, né? Só que então teve esse acréscimo de 10% e quando chegou em julho desse ano, em 30 de julho, o Brasil recebeu uma carta oficial assinada pelo presidente dos Estados Unidos. Vários países receberam cartas semelhantes, trazendo um incremento nessa tarifa, né? E essa carta fala num incremento de 40% na alíquota ad valorem. Então, produtos originários do Brasil, ao serem desembaraçados nos Estados Unidos, vão ter essa alíquota de 40 mais a de 10 que estava no início do ano, de 50%. O que chama atenção no tom dessa carta? Ele é todo voltado à emergência nacional. Tá? Então, o presidente dos Estados Unidos, ele traz uma série de questionamentos, inclusive um risco comercial que causa alguma estranheza, porque se a gente olha a balança comercial na relação Brasil-Estados Unidos, ela é muito superavitária para os Estados Unidos, então causa uma estranheza muito grande esse tipo de alegação, mas ela é toda apoiada, sim, na ideia da emergência nacional. E a própria legislação americana, que foi invocada para suportar esse ato do executivo, é sempre bom frisar que foi um ato unilateral do presidente dos Estados Unidos, não é algo que passou pelo Congresso Nacional, está focado basicamente em duas legislações. Na primeira, que é a Lei de Expansão Comercial, e dá para encontrar nessa carta referências à seção 232, seção 301, e essas seções, elas pressupõem uma investigação, tá? Geralmente é uma investigação pontual por uma prática de um determinado país. O que a gente vê aqui é uma série de coisas, até o PIX entrou, né? Então, assim, tem uma mistura de temas ali importante. Mas qual que é a relevância de você ter a investigação? Você tem o contraditório, né? Então você vai ter um processo, você vai ter a oportunidade para que essas áreas que estão sendo investigadas no Brasil apresentem suas informações, suas justificativas. Não foi com base nisso que os 50% a alíquota de 50% foi aplicada de maneira imediata. Foi com a chamada IEPA. Essa sigla IEPA, que se refere a International Emergency Economic Powers Act, essa legislação que permitiu que o presidente, de maneira imediata e unilateral, aplicasse os 50%, tá? Porque era uma ação executiva direta e não tem o contraditório. Foi muito fora de contexto aplicar IEPA para essa situação, porque é uma legislação de 1977, foi pensada para situações realmente de emergência nacional, em que você tem um risco à segurança, à economia americana de maneira latente, e não dá para imaginar o que estava acontecendo com o Brasil para justificar isso, né? Então, na medida que foi invocada essa legislação nesse contexto, as próprias associações de empresários americanos de diversos segmentos que foram impactados pelo tarifaço recorreram ao judiciário para questionar a legitimidade do uso da IEPA nesse contexto. O próprio governo brasileiro chegou a entrar em contato com o escritório de advocacia nos Estados Unidos para avaliar esse tipo de estratégia. Então, um dos caminhos que hoje está sendo considerado é justamente perante o judiciário americano, esperando uma resposta da própria Suprema Corte. Afinal, poderia ter sido usado IEPA nesse contexto, né? Então, a depender da resposta do judiciário americano, essa pode ser uma forma de endereçar essa tarifa excessiva que foi aplicada pelo governo americano em relação aos produtos brasileiros. Legal. Bom, a gente tem aqui claramente uma medida que vem com uma matriz muito mais política do que técnica, pelo que a gente tem acompanhado. Tem essa discussão no âmbito interno americano, mas a gente está falando aqui também de dois entes soberanos.
O órgão, em princípio, para onde se levaria essa discussão seria a OMC. E lá nós também temos uma série de problemas. A OMC é solução? A OMC é uma via? É excelente essa pergunta, né? Porque deveria ser. Mas o que a gente percebe é que a OMC está enfraquecida ao longo do tempo. A gente percebe uma crise do multilateralismo de um modo geral no mundo, e isso acontece em vários órgãos multilaterais. A OMC não escapou, né, dessa situação. O Brasil, muitos países receberam uma carta semelhante do governo americano, mas poucos recorreram à OMC para isso, pouquíssimos, na verdade. O Brasil foi um dos que levou o tema para a OMC. É um termômetro, mostra, acho que um pouco da descrença dos estados em relação à efetividade da OMC, mas eu entendo que foi muito bem-vinda a postura do Brasil de levar a OMC, ainda que a gente não vá ter uma resposta célere, talvez leve 4 anos, se é que a gente vai ter um desfecho realmente para esse tema nesse órgão, é necessário que seja respeitado, né? Porque a OMC, ela tem um papel muito relevante, acho que não dá para se falar que não precisa mais da OMC. É claro que ela remonta no momento pós-Segunda Guerra Mundial, né? Mas ela teve um papel muito importante como um agente regulador de comércio, né? E agora é até difícil imaginar isso, mas ela trabalhou muito em redução de tarifas. Ela teve um protagonismo ao longo das décadas nesse sentido. A questão é que para a OMC funcionar, as potências têm que estar dispostas a todos flexibilizarem um pouco da sua soberania para aceitar as decisões dos demais, né? E quando você entra num momento de disputa hegemônica como a gente está vivendo agora, é mais difícil. Né, ainda mais considerando o papel de liderança que os Estados Unidos sempre exerceu perante a OMC. Né? Então, se ele já não quer mais flexibilizar um pouco da sua soberania em prol do coletivo, é difícil manter. Tanto é verdade que a gente tem princípios que regem a OMC que são muito legítimos, todos voltados à não discriminação. Né, a gente tem já um princípio da nação mais favorecida, então os Estados Unidos têm um tratamento mais favorável a um determinado produto com um certo país, ele tem que replicar isso para os demais países também membros da OMC. Né? A gente também tem o princípio do tratamento nacional, então você tem diretrizes na OMC que deveriam mitigar situações como essa que está sendo vivenciada. E por que não acontece? Porque a gente está falando de princípios. E se eles não estão devidamente positivados, se não tem realmente uma penalidade efetiva quando eles não são observados, a gente não tem enforcement. Então a gente tem princípios muito válidos, muito legítimos, mas que não tem uma aplicabilidade e permite que tenha acontecido essa situação do tarifaço. E onde que talvez esteja a maior fragilidade no racional da OMC? É justamente no mecanismo de resolução de controvérsias, que, como muitos dizem, a joia da coroa da OMC, é o que há de mais precioso na OMC, é o espírito dela, mas ela tem um problema muito grande, que é o paradoxo da unanimidade. Então, buscou-se tanto preservar a soberania de todos os estados que a compõem, que tornou-se necessária que a decisão fosse de modo unânime. E é muito difícil, mais uma vez, a gente ter unanimidade num contexto geopolítico como a gente tem hoje. Então, daí a necessidade de modernização da OMC, modernização do mecanismo de resolução de controvérsias, para que isso ganhe novamente uma efetividade. Mas é claro que isso demanda um interesse, uma disposição das potências envolvidas. Sim, sem dúvida. Assim, me parece que o recurso do Brasil à OMC está mais no campo de um ato de fé e de tentar dar credibilidade ao órgão de solução de controvérsias, que inclusive vem paralisado por iniciativa dos Estados Unidos há muito tempo. Mas a vida não para e o comércio não para. Em paralelo a isso, o Brasil vem tentando promover iniciativas para neutralizar essas medidas, essas tarifas, e daí entra em pauta o Plano Brasil Soberano. É uma alternativa viável? Tem efetividade? Qual a opinião da doutora? Não, a gente até agora falou de 2 caminhos que foram utilizados pelo Brasil, ou de maneira direta ou indireta, direta na OMC, indireta por conta dessas judicializações que ocorreram nos Estados Unidos, mas realmente o Brasil precisava dar uma resposta mais imediata para os seus exportadores, né? Então a gente teve a MP 1309, que foi recentemente prorrogada, vai até dezembro aqui de 25, trazendo algumas medidas para trazer um alívio aos exportadores. Mas de verdade é muito... Acho que o nome Plano Brasil Soberano ele é muito pomposo para o que de fato foi entregue ali. É claro que tem seus méritos, é claro que para quem está com um fluxo de caixa apertado é um respiro importante, mas está longe de ir na causa.
né? Está longe de ser uma medida que afasta, que mitiga realmente a aplicabilidade da tarifa de 50%. O que a gente vai encontrar lá no Plano Brasil Soberano, não só na MP em si, mas em portarias que vieram regulamentar muitas das diretrizes que estão ali. A gente tem linhas de crédito mais flexíveis, então a gente está falando de taxas um pouco mais confortáveis, um prazo mais elástico, e são linhas de crédito distintas, depende muito do perfil do exportador, então se ele é de menor porte, então ele vai ter uma determinada linha de crédito, mas a gente está falando de contrair dívida, né? Então a gente está falando de contrair dívida para desafogar um fluxo de caixa. Uma dívida mais facilitada, é verdade, mas ainda assim, uma dívida, né? Uma outra coisa que vem no Plano Brasil Soberano é uma flexibilização para o seguro exportação, que, em geral, contra possíveis cancelamentos de contrato, inadimplências, é comum que o exportador contrate um seguro, e isso é feito geralmente operação a operação. Isso é caro, isso é burocrático, então, na verdade, vem essa figura do seguro para que isso seja feito em carteira, né? Então, você consegue várias operações deixar coberto por um mesmo seguro, o que te dá um dinamismo maior e fica mais barato, né? Teve também uma flexibilização em relação a licitações, principalmente de alimentos, produtos perecíveis, né? Para você, por exemplo, fornecimento de alimentação para escolas, então, para dar uma vazão de produtos que realmente eram mais perecíveis. E aí você falou assim, poxa, mas é para todo mundo essa questão das linhas de crédito ou do seguro? Não, né? Você tem que comprovar que você foi impactado pelo tarifaço, não é qualquer exportador que vai poder se beneficiar. Então você tinha que demonstrar a sua dependência de exportação para os Estados Unidos. E como que isso é demonstrado? Uma das formas foi 50% do faturamento bruto no período de julho do ano passado até junho, agora de 25, você tem que demonstrar que estava realmente comprometido com exportações para os Estados Unidos, para mostrar essa dependência, né? E além disso, desse requisito bem objetivo, a MP também traz esse viés de manutenção de empregos, essa preocupação com possíveis demissões que aconteceriam. Então, para você, muitas vezes, acessar essas linhas de crédito ou o próprio seguro, você tem que ter esse compromisso de manutenção de empregos por um determinado período. O que, a depender do segmento, pode ser bastante desafiador, né? Sobretudo se você tem alguma sazonalidade. Então, são contrapartidas que nem sempre podem ser simples de ser seguidas, né? Do ponto de vista tributário, até que teve alguma coisa aqui no Plano Brasil Soberano, mas não no sentido de redução de carga tributária. Isso não teve nenhum tipo de desoneração, mas uma postergação. Então, houve aqui um diferimento em relação a tributos federais, tá? O que vencia em agosto foi para outubro, o que era setembro foi para novembro. Quem aproveitou, né? Porque agora já estamos em outubro, não dá para tentar agora restituir de alguma forma. Não podia ser usado pelo Simples Nacional. O que a gente sabe também, que quem tem algum tipo de parcelamento, transação tributária, enfim, débitos endivitativa, também ganhou aí alguma possibilidade de diferimento, de pagamento dessas parcelas. De novo, não é para todo mundo. Para quem foi impactado de verdade pelo tarifaço. E além de você mostrar que seu faturamento bruto estava vinculado a exportações, também que o seu produto foi um dos que foi alcançado pelo tarifaço, porque a gente sabe que nem todos os produtos foram alcançados pelo tarifaço, muitos foram. O MDIC, inclusive, liberou uma lista com uma relação de NCMs que facilita essa identificação, para você ter um pouco mais de objetividade para entender se seu produto foi alcançado ou não, tá? E do ponto de vista aduaneiro, a gente também tem alguma coisa aqui no Plano Brasil Soberano, que foi o drawback, né? Claro que com esse tarifaço, com uma possibilidade de cancelamento de contratos, né, aumenta o risco de descumprimento dos atos concessórios. Então, você tinha uma expectativa de cumprir o seu ato concessório naquele determinado prazo, e se o seu comprador agora resolveu cancelar o contrato, não tem o que fazer. Então, foi concedido um ano adicional, né, para quem, de novo, foi impactado. Então, você tem mais 12 meses para poder cumprir o seu ato concessório. O que pode ser muito bom dependendo do perfil do exportador e do produto que a gente está falando. Se a gente está falando de um produto altamente customizado, você não tem outro mercado para vender. Se é um produto que não importa muito para qual mercado que você está vendendo, você não vender para os Estados Unidos, você vai vender para qualquer outro país, excelente. Então, essa extensão, né? Perfeito, essa extensão vai ajudar. Agora, e se foi altamente customizado? Né, se você já tem uma embalagem com uma determinada marca vinculada, ou se a gente está falando de um maquinário muito, muito específico, então não funciona. É uma medida interessante, mas que não alcança a todos. E algo que foi muito divulgado, né, até
pelo Ministério da Fazenda, mas que não está de verdade na MP do Plano Brasil Soberano, também é o Reintegra. Uma ampliação do Reintegra, que a gente sabe que é um programa que busca devolver aquele resíduo de tributo que fica nos produtos exportados. Então, para a gente ficar mais competitivo, a gente tenta trazer um pouquinho na forma de crédito de PIS/COFINS, que hoje está em 0,1%. Vamos simplificar, da receita de exportação, a gente sabe que não é tudo que compõe, né? Mas vamos simplificar como receita de exportação. E o que se anunciou é que aumentaria em 3 pontos percentuais. Então, de 0,1 viraria 3,1. Mas isso não está na MP. Na verdade, isso aqui está no projeto de lei 168, que ainda não foi convertido, ainda está tramitando. E a semelhança do drawback, ele pode ser muito bom para quem consegue exportar. Porque se a gente está falando que é um percentual em cima de uma receita de exportação, eu tenho que ter receita de exportação. Se ela não existir, pouco importa de quanto que é esse percentual. Exatamente. Né? Por isso que eu digo que ele acaba, esse Plano Brasil Soberano, ele é interessante para alguns, mas ele está longe de ser algo definitivo. Né? Uma solução tão grandiosa quanto o nome sugere. Não chega a ser a solução, né? Assim, ele traz algumas nuances que mitigam, mas ele não substitui aquelas exportações que foram perdidas nesse período. Perfeito. Então, a gente tem essas medidas internas nos Estados Unidos, a gente tem a opção da OMC, que está sendo tentada, tem o plano Brasil Soberano, Brasil tentando se mexer de alguma maneira, mas o que surge de alternativa? O que surge de possibilidade efetiva para quem perdeu esses mercados? Tem alguma alternativa viável? Tem alguma solução? Ou o negócio é esperar, aguardar e ver o que vai acontecer? Acho que não cabe esperar, né? Os impactos já estão acontecendo desde agosto. Então, não dá. Acho que os exportadores já estão se movimentando para identificar alternativas por conta própria, né? Então, tiveram delegações de empresários que foram aos Estados Unidos, Sim. que também é uma medida muito necessária, né? Mas também o nosso direito aduaneiro, ele traz algumas soluções. Em que sentido? Para a gente, de um lado, tentar evitar essa alíquota majorada de 50%, ou para a gente tentar melhorar a base sobre a qual ela é aplicada. E é claro que existem formas de fazer isso, e a gente tem que buscar as formas legítimas. Numa situação de crise como essa, é claro que a gente escuta soluções criativas, arrojadas, mas tem que ter muita clareza dos riscos envolvidos nisso. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em envolver um terceiro país para essa exportação, então o produto ainda foi totalmente elaborado aqui no Brasil, é origem Brasil, mas ele transita por um terceiro país antes de seguir para os Estados Unidos, como uma forma de a fatura vai sair desse terceiro país, a documentação de transporte desse terceiro país, então como se ele estivesse saindo desse outro país, né? Então ele sai do território nacional, eventualmente amparado por algum regime, vai para o terceiro país e de lá segue para os Estados Unidos. Será que isso é suficiente? Será que as autoridades aduaneiras americanas realmente não estão de olho num transshipping? Né? Tem a questão de aquisição de origem, tem todo um contexto que é difícil contornar, né? Perfeito. Então, assim, a questão dos Estados Unidos é produto originário do Brasil. Eu trocar documento vai tirar isso? Ah, mas ninguém vai ver. Será que não? Será que não é um pouco previsível que isso iria acontecer e eles não estão olhando com lupa? É claro que quem vai ser impactado de maneira imediata é o importador dos Estados Unidos. Agora, não dá para imaginar que isso não vai voltar para o exportador aqui no Brasil, né? Então pode ter, se não ficar claro dos riscos que estão sendo assumidos e as partes não tiverem muito claro isso, ele vai questionar o exportador, o que ele fez, essa prática que fez, que pode levar a uma ruptura comercial, algum tipo de litigiosidade e mesmo risco reputacional muito grande, né? Então tem que ter cautela com essas soluções. Mas quer dizer que envolver um terceiro país não é um caminho? Não. Desde que a gente use de maneira legítima e a gente tem as regras de origem para nos apoiar. Então, por que a gente não pega uma parcela desses insumos aqui no Brasil e realmente faz essa transformação no terceiro país, em vez de só transitar fisicamente por ali, conclui o processo de fabricação, por exemplo, para você ter um salto tarifário, de permitir uma nova NCM e realmente cumprir com as regras de origem desse terceiro país, e aí sim, você legitimamente vai falar que ele é originário, não do Brasil, mas ainda assim você trabalhou com insumos brasileiros, conseguiu da vazão, é um caminho bastante apropriado. Né? Encaixa na cadeia de agregação de valor e de transformação, né? Perfeito. É uma maneira. Não é simples, Sim. É claro. É muito mais fácil você pensar em só fazer essa venda e tudo mais. Tem mas todo um lado operacional, né?
que é difícil de implementar. Exatamente. Mas a depender do seu negócio, pensando em longo prazo, será que não faz sentido ter essa alternativa diante de um cenário tão incerto que muda de maneira tão dinâmica, né? Então, talvez sejam caminhos a serem considerados. Mesmo nessa linha de mudança de classificação, a gente pode realmente pensar na NCM que hoje está sendo considerada para o produto, e se não seria o caso de alterar esse produto para que ele tenha uma nova classificação e fugir, como eu mencionei, o MD que liberou ali a lista, né, das NCMs que foram impactadas. Por que não avaliar se o seu produto não poderia ser de alguma forma alterado e ainda assim manter suas características principais, funcionalidade, mas com alterações que permitam uma nova NCM. E eu sempre reforço todas as vezes que eu falo sobre isso, porque eu tenho muito medo de como se escuta. A gente sabe que, às vezes, se escolhe NCM não pelos critérios certos, né? Sim. Não pelas regras gerais de interpretação. Exato. Então, assim, tem um jeito certo de fazer, né? Exato. A gente sabe que existem regras estruturadas e previstas, objetivas, para como que você vai definir aquela única NCM. Só existe uma única NCM correta. Você não escolhe por conveniência, né? Então, sempre essa cautela. Vai querer pensar nesse caminho, você tem que mexer no produto. É o caso emblemático do sonho de valsa, é o que foi a casquinha do McDonald's, são os casos internos que a gente conhece super bem para os tributos internos e que aqui faz todo sentido. Desde que o produto seja efetivamente alterado, pode pensar, né, numa nova NCM. Né? Então, você vê que aqui a gente está falando de situações para evitar a alíquota de 50%. Mudar a origem, porque o 50% é a origem Brasil, mudar a NCM para ser um produto que não está alcançado pelo tarifaço, então a gente realmente afastaria os 50%. Mas um outro caminho que tem se conversado muito é mexer na base, sobre a qual o 50% se aplica. Já que eu não tenho como fugir dela, vamos diminuir essa base para que o custo efetivo do importador americano seja um pouco menor. E, de novo, tem formas e formas de fazer isso. E a gente tem que olhar sempre para a valoração aduaneira. O que se escutou muito: reveja seu contrato, veja se não tem, por exemplo, uma licença, algum royalty ali embutido do preço da mercadoria, exclua desse contrato. Faça esse pagamento de uma outra forma, por um outro caminho, porque aí você reduz o preço da mercadoria. E aqui o grande problema é misturar o conceito de preço e valor. São coisas muito diferentes, preço e valor aduaneiro. O preço da mercadoria pode ser esse. Agora, se você tem um outro contrato com um royalty, e esse royalty está dentro das regras do acordo de valoração aduaneira como obrigatório, ele é realmente uma condição de venda, então ele tem que estar embutido, pouco importa se você pagou apartado. Para fins de valoração, né? Exatamente, você vai ter que adicionar, ainda que ele não esteja na fatura comercial da mercadoria, esteja num contrato apartado, num outro contrato de câmbio, assim, não importa, né? Então, simplesmente você começar a decotar o seu contrato de compra e venda da mercadoria para tirar algum suposto penduricalho para reduzir base, pode ir no seu caminho. Revisar o contrato é necessário? Super necessário. Mas cuidado com a acordo de valoração. De novo, você está expondo o importador americano. Ele tem que entender os riscos que ele está sujeito para que isso não se volte contra você, exportador. Tá? Outros regimes bastante conhecidos é o de First Sale, um regime super antigo que voltou com força total, mas que demanda um controle documental muito grande. E o que a gente percebe nessas operações de exportação, pela própria dinâmica do comércio internacional, é que você não tem contratos tão bem estruturados que te permita vir no first sale, que é numa cadeia, você usar o preço lá desse primeiro elo da cadeia. De novo, estamos falando em reduzir base. Então, para você sustentar um first sale, você tem que pensar na parte documental. Então, tudo que a gente está falando aqui não são soluções imediatas, são soluções estratégicas, mas se pensando em longo prazo. Né? E de qualquer maneira, no mínimo, a revisão dos contratos. Ainda que você não vá para um regime de first sale, tem que ter uma revisão de contrato, porque o que a gente percebe agora, a vulnerabilidade dos exportadores está justamente em contratos frágeis, quando eles existem, quando não é uma negociação muito mais informal. Né? E eles ficam muito mais expostos para um eventual cancelamento e por aí vai, né? E é difícil porque a gente não pode nem falar que é uma situação de força maior, na verdade dá para cumprir, fica caro, mas dá para cumprir, né? Então assim, as disputas que podem vir do ponto de vista comercial são muito grandes, então assim, no mínimo, ainda que não se faça nenhuma dessas outras estruturas, a revisão do contrato, ela tem que acontecer, ela é extremamente recomendada para blindar o exportador brasileiro, porque foi uma amostra do que está acontecendo no mercado global, né? Essas mudanças bruscas, drásticas, então tem que ter um plano B, tem que estar melhor resguardado, porque o cenário mudou. Né? Doutora Renata, muito obrigado pela brilhante explanação. É um tema delicado, é um tema complexo, e muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. E até a próxima. Até, um abraço.